já pode abrir aí para a gente poder começar a nossa lição de hoje. Nós vamos cantar uma canção, eu mensageiro. Isso. Eu sei que se eu te obedecer, e se tua voz eu ouvir, e seus mandamentos guardar, serei bendito por onde eu passar. A sua bênção vou receber, o teu favor vai me alcançar. Eu sei, pois eu confio nas promessas que tu tens para mim. Eu faço um compromisso de ser fiel a ti até o fim. Enche-me com teu Espírito, derrame em mim a tua unção. Eu vou fazer sua vontade, andar na sua direção. Enche-me com teu Espírito, derrame em mim a tua unção. Eu vou fazer sua vontade, andar na sua direção. Amém? Irmãos, eu quero falar bastante coisa aqui hoje a respeito da saúde emocional. E nós temos aprendido que alguns elementos são aliados da saúde emocional, como por exemplo a fé. Nós vimos a semana passada, nós comentamos aqui sobre a mulher sunamita. Filho morto em casa, ela gerenciou as emoções e disse que tudo estava bem. Para ela fazer isso, ela teve que controlar as emoções, controlar a ansiedade. Nós vemos o Jó, quando ele perde tudo, ele perde os filhos, ele perde os camelos. Nós fizemos uma conta aqui outro dia, ele perdeu milhões de reais num dia. E mesmo ele perdendo tudo isso, ele teve equilíbrio emocional para dizer: nu eu vim e nu eu volto. Por que ele não entrou em parafuso, em doença emocional? Exatamente porque ele tinha aprendido que ser é melhor do que ter. Ter é importante, mas você precisa entender que ser é melhor do que ter. E algumas pessoas estão lutando para ter algo perecível e esquecendo de ser aquilo que precisa ser. Outro dia eu ouvi uma frase assim: algumas pessoas vivem e outras existem. Então nós não podemos só existir, nós precisamos viver. E quando nós aprendemos com Deus a viver, e dentro dessas coisas que Deus nos ensina, Ele tem nos ensinado nesse dia a gerenciar as nossas emoções. Nós temos vários casos clássicos da Bíblia, aonde nós aprendemos a gerenciar as emoções. Semana passada vimos o apóstolo Paulo junto com o Silas orando dentro da prisão, cantando louvores. Ou seja, se o cara não consegue gerenciar suas emoções, como que ele vai cantar louvores no momento em que ele está dentro de uma prisão? E a ciência mostra que a fronteira, a última fronteira da ciência é os pensamentos. Eles não conseguem movimentar isso, eles não conseguem medicar para isso. O cara que está pensando em suicídio, se ele tomar um fármaco agora e ele ficar meio grogue, ele vai continuar pensando em suicídio, que o remédio não tem acesso aos pensamentos. Quem tem acesso aos pensamentos é o verdadeiro eu, ou seja, a personalidade que Deus te criou para dominar. Amém? Amém. E isso é importante. E quando eu falo disso, eu falo da alma.
No livro de 2 Coríntios, a Bíblia Sagrada diz que o apóstolo Paulo falou: as coisas de Deus, elas precisam ser discernidas espiritualmente. Então existem as coisas que são humanas, as coisas que são do homem, as coisas que são da faculdade, as coisas que são da escola, as coisas que são dos líderes, as coisas que são da vida, que são humanas e são naturais. E existem as coisas que são espirituais e que precisam fazer uma divisão entre o que é físico e o que é espiritual. Aqui no 1 Coríntios capítulo 2, a Bíblia diz que as coisas de Deus, elas são discernidas de forma são discernidas espiritualmente. Vamos ver isso aqui rapidamente, para a gente dar continuidade à nossa matéria de saúde emocional. Amém, gente? 1 Coríntios capítulo 2. Primeiro Coríntios 2, versículo de número 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer, olha que interessante, recebemos o Espírito de Deus, para que através do Espírito de Deus, pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Olha para mim. Gerenciar as emoções, a cura, a libertação, o entendimento, ir para o céu, o perdão, as bênçãos, tudo isso é gratuito. Nós não temos condição de comprar alguma coisa nesse nível. Nós não temos condição de barganhar com Deus alguma coisa desse nível. É gratuito, a Bíblia é clara em relação a isso. Mas a Bíblia Sagrada nos diz aqui, versículo de número 3, assim: as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana. Olha só. Não falamos com palavras de sabedoria humana. Ensina, mas que a sabedoria humana ensina, desculpa. Mas aqui o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura. E olha só, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Olha para mim. Então as coisas que nós recebemos precisa ser discernido, precisa ser decodificado. Se nós recebemos um monte de informação de Deus, pode aparecer um anjo aqui, pode vir Deus pessoalmente e ministrar a vida das pessoas. Se elas não discernirem espiritualmente, elas não vão conseguir compreender nada, não vai ter efeito nenhum. Se não tiver o entendimento, não tem efeito nenhum. O entendimento é o que faz você compreender aquela informação. E por que eu tenho que discernir as coisas? Porque quando eu consigo discernir, eu consigo separar. É como o apóstolo Paulo ensinou: examinai tudo e reter o que é bom. Diga comigo: examinando tudo e retendo o que é bom. O que é isso, gente? Gerenciamento, gestão. Você fala: isso eu quero, isso eu não quero. É igual comer peixe. Alguém já comeu aqueles peixes com um monte de espinho? Dá trabalho, né, gente? Você vai comendo ali, é gostoso o peixe. Tem gente que não compra peixe porque é difícil de comer, né? A não ser quando você compra o filé, né? Aí é da prateleira de cima, né? É mais gostoso, mais fácil. Então, mas as coisas espirituais, elas precisam ser discernidas espiritualmente.
Precisa ser compreendida, precisa se ter entendimento para poder andar com Deus. Nós aprendemos aqui no domingo que o entendimento, Deus ele fala, eu sou o entendimento e por mim reinam os reis. Nós aprendemos aqui no segundo Daniel capítulo 4, o Nabucodonosor, que era o rei, o cara dominava, aí Deus resolve tirar o entendimento dele, viveu como animal. Aí a Bíblia diz que Deus devolveu a ele o entendimento, e aí foi devolvida também a dignidade. Isso é forte e sério. O entendimento trouxe a ele a dignidade. Então você precisa discernir as coisas de Deus de forma espiritual, para que você possa fazer como o apóstolo Paulo diz, examinar tudo, reter o que é bom. Isso é gerenciar os seus pensamentos, a sua mente. Importantíssimo. A semana passada nós aprendemos aqui que nós temos na nossa memória, dentro do nosso córtex cerebral, aonde acontecem as coisas, sinapses nervosas através de hormônios, através desses neurotransmissores. Nós aprendemos que nós temos janelas do inconsciente, que ficou gravado dentro da nossa mente de forma automática. E nós temos várias janelas onde tem informação para resolver isso, informação para resolver ali, informação para ali. E uma das coisas que nós temos que fazer é ser crítico. Quando vem um pensamento na tua vida, você quer aprender a gerenciar os seus pensamentos? Quem quer aprender aqui? Quando vir um pensamento sobre a tua vida, analisa ele, seja de qualquer tipo que for, de uma forma crítica. Peraí, você tem que criticar ele. Peraí, por que eu estou pensando nisso? Você está sendo racional. Aí você, depois de ter criticado ele, você aceita ou não aceita? Isso ajuda você a dar um break e você abrir a gaveta da tua mente, a gaveta necessária, a janela que você precisa abrir, onde tem a solução do problema. Para a gente não entrar naquela janelinha chamada janela killer, que é a janela que mata, que tem as fobias. Nós aprendemos aqui, quando nós entramos nessa janela, nós ficamos impensantes. Hoje nós estamos aprendendo aqui bastante coisa com Deus. Eu quero ler alguns versículos aqui, que são, que vai nos ajudar nesse parâmetro da saúde emocional. Amém, gente? Amém. Bom, o primeiro versículo que eu vou ler aqui com vocês é Filipenses 4, 8. Diz assim: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, e tudo que é amável, e tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, vocês devem pensar nisso. Eu estava comentando esse capítulo aqui, acho que foi com a irmã Célia que eu mandei a palavra para ela. E se você ler o capítulo 4 de Filipenses, do começo até o 8, você vai ver que ele está falando exatamente de gerenciar os pensamentos. Porque ele está falando sobre ansiedade. Um pouco antes ele fala: lançai toda a vossa ansiedade no Senhor. E uma das maneiras que o apóstolo Paulo nos ajuda a vencer a ansiedade é isso aqui, ó, irmãos. Você deve pensar naquilo que é verdadeiro, aquilo que é puro, ou seja, aquilo que é honesto, aquilo que é de boa fama, aquilo que é amável. Ele estava dizendo o seguinte: gerencia seus pensamentos nas janelas light, onde estão as coisas boas. Quando o apóstolo Paulo estava dizendo isso, sem querer, sem ter o conhecimento científico que hoje as pessoas, ao decorrer dos estudos, aprenderam que há uma questão de fenômenos da memória, ele estava espiritualmente usado por Deus, dando esse tipo de informação. Use as janelas lights da tua mente. Semana passada nós estudamos aqui sobre janelas lights, janelas killers, janelas neutras. As lights onde estão os prazeres, as coisas boas, aquilo que nós gostamos, né? O bem-estar, a alegria, o amor.
Se a gente não gerenciar, a gente vai para a janela killer e não conseguimos pensar, ficamos traumatizados, onde está a autoculpa, e aí a gente tem problemas. Então ele percebeu que ele estava lidando com pessoas ansiosas. Filipenses capítulo 4, Paulo percebeu que ele estava lidando com pessoas ansiosas, e ele falou: não sai toda a vossa ansiedade no Senhor. Amém. Glória a Deus. Aí ele começou a tratar. Ele falou: vocês estão ansiosos? Então ele falou: pensa naquilo que é amável. Acabamos de ler agora aquilo que é puro, aquilo que é de boa fama. Nisto vocês pensam. Em outras palavras, gerencie os pensamentos de vocês nas janelas lights da memória. Saiam da janela killer, da autoculpa, da ansiedade do futuro, o medo. Quem está entendendo isso? Amém. Tudo isso aqui é importante para o nosso gerenciamento da memória. Outro versículo que eu quero ler. Por que o Jó ele não ficou doente emocionalmente quando ele perdeu tudo que ele tinha? Perdeu milhões de dólares no dinheiro. Perdeu muito mais do que perder dinheiro. Ele perdeu as coisas mais caras dele, que eram os seus filhos. E também perdeu uma das coisas que dinheiro não compra: saúde. Quem está entendendo isso? Tanto é que depois o Jó continua íntegro, fiel, e uma das coisas que o diabo fala é isso. Ele fala assim, o diabo fala assim para Deus: tudo que o homem tem, ele dará pela sua vida. Ou seja, ele está doente, porque primeiro Jó ficou só doente. Depois ele perdeu a saúde e perdeu os bens. E o diabo falou: tudo que o homem tem, ele dará pela sua vida. Então veja bem, o diabo sabe que uma pessoa é capaz de, tentar recuperar a saúde, ela vai lá e gasta tudo. Vende o imóvel para tentar. Quem já viu esse tipo de coisa? Acontece. E a pessoa mesmo dá o que ela tem para tentar de alguma forma recuperar a saúde. Então, nós precisamos fazer o seguro da nossa mente. Olha para mim, pessoal, isso é sério, hein? Nosso carro tem seguro, nossa casa tem seguro. Se não tem, pode ter, não é verdade? Tem seguro para quem é atropelado, tem seguro para quem quebra a perna na calçada, e tem vários tipos de seguro. Os bens nossos têm seguro. Os aviões têm seguro. Mas a tua emoção, ela não tem seguro. Tem? Agora, se você aprender a gerenciar, a ter pensamentos inclusive críticos em relação às informações que vêm de monte, você brecar elas: isso eu posso, isso não posso, isso eu aceito, isso eu não aceito, gerenciar os seus pensamentos, consequentemente você vai gerenciar suas emoções. Você vai estar segurando a tua mente. O seguro da tua mente é feito por você. Você é a seguradora do teu mente. Que você que eu estou falando? O eu. Quem está assistindo as palestras aqui desde a primeira semana? O piloto, não o copiloto. Quem está entendendo, pessoal? Então nós estamos aqui diante dessa situação. Então nós temos muitas informações. Nós não temos seguro para as nossas emoções. Ou seja, existe um seguro para as nossas emoções, que é o eu que faz. Não tem como a gente perder as nossas emoções e depois ir lá na seguradora e falar: olha, eu perdi aqui, as minhas emoções estão dominadas, os bandidos, os fantasmas da mente, o copiloto assumiu o controle e eu quero que você devolva para mim a minha mente, tudo que eu perdi. Não tem como fazer isso. Não tem seguro para a mente. E às vezes nós estamos dando importância para tantas coisas e esquecendo da mais importante, que é a nossa mente. A tua mente vale bilhões de dólares. As suas ideias valem bilhões de dólares. Ah, pastor, não vale não. Você viu o cara que inventou o WhatsApp?
Ele vendeu para o Facebook por 19 bilhões de dólares. Uma ideia. Tem dinheiro que não acaba mais. Nós somos gênios. Nós temos um poder muito grande. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Tem algum gênio aqui? Levanta a mão. Ah, amém, gente. É isso mesmo. Bom, deixa eu ler mais um versículo aqui. Então, deixa eu ler o versículo. Então, Jó, ele não... Por que ele, quando ele perdeu tudo, ele disse: no eu vim e no eu volto. Louvado seja o nome do Senhor. Porque ele tinha aprendido que ser era melhor do que ter. Já a mulher dele já era diferente. Ela olhou para ele e disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. Porque ela entendia que ter era melhor do que ser. Então, para você que está ansioso, olha o antídoto aqui para as suas emoções. Mateus 6,25 diz assim, precisa abrir, só vou ler rápido. Por isso vos digo, não andeis ansiosos ou cuidadosos quanto à vida, pelo que haveis de comer e pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? O que Deus está dizendo aqui? Que se Ele te deu a vida, muito mais o mantimento, pessoal. Porque é o seguinte, o mantimento, as pessoas jogam a semente e ela cresce. Agora você precisa entender que se Deus, Ele te deu a vida, jamais Ele vai deixar você ser um mantimento. Então, a vida que você tem é muito mais importante do que o mantimento que você precisa. E se Deus, Ele te deu a vida, Ele não vai te dar comida? Se Deus te deu a vida, Ele não vai cuidar de você? Então, isso aqui é uma palavra que Deus estava dando para aqueles que estavam ansiosos, para aqueles que estavam preocupados, como nós ficamos. Todo mundo fica preocupado. Porém, existem aqueles que são escravos dos pensamentos, e aqueles que gerenciam os pensamentos e dizem: eu não sou escravo de vocês, eu estou passando luta, mas eu tenho uma palavra sobre mim, que o meu Deus, Ele vai acrescentar na minha vida. Glória a Deus. Essa palavra não volta atrás, irmão, é a palavra de Deus. Então, a Bíblia diz aqui, não é a vida melhor que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Ou seja, ser, você precisa entender que ser é melhor do que ter. Quando você tem essa ciência, você é uma das pessoas convidadas a não sofrer emocionalmente. Quanto custa a nossa alma? Lucas 12:20, a Bíblia diz assim: mas Deus disse: louco, esta noite pedirão a tua alma. O que é alma, pessoal? Mente. Mente. Alma é a mente. Aonde estão os seus pensamentos, as suas emoções? Mente. Isso é alma. Então a Bíblia está dizendo: louco, esta noite pedirão a tua alma. O que tens preparado? E para quem será? Ou seja, vem pensamento que você quer, você pensa um monte de coisa que você quer, isso é gerenciamento. E tem um monte de coisa que você pensa que você não quer. E de vez em quando, louco, para quem será a tua alma? Essa noite vão pedir a tua alma. O que tens para oferecer? O que tens? De vez em quando chega alguém querendo a nossa alma, querendo arrebatar a nossa mente, os pensamentos, as fobias, as angústias, o medo do futuro, o medo das coisas que vão acontecer. Não deixe a tua mente ser tomada. Então, o Senhor Deus estava dizendo aqui, você estava dizendo para o cara, ele tinha grana, muito dinheiro, ele achava que estava tudo bem junto com ele, porque ele tinha aumentado os celeiros dele, tinha derrubado, tinha feito outros maiores, não tinha onde pôr mantimento. Aí Deus falou para ele: você tem, mas você não é. Você entendeu o que Jesus quis dizer para ele? Você tem, mas você não é. Ou seja,
ele achava que ter era melhor do que ser. Aí Jesus falou: vou te dar uma lição. Isso aqui é para nos ensinar. Esta noite pedirão a tua alma, a tua mente. Alguém vai querer dominar a tua mente, o teu eu. Alguém vai querer controlar a tua mente. Como você vai resolver isso? É isso que Deus estava dizendo para ele. O Senhor Jesus dizendo para ele aqui no livro de Lucas capítulo 12. Como você vai gerenciar a tua mente com milhares de milhões e milhões de dólares na sua conta? Ou seja, rico aqui e pobre aqui. Não consegue gerenciar 1 centímetro da mente. Dominado, uma mente dominada pelas fobias, pelos medos, pelos demônios e pelos fantasmas que vêm, você sabe disso. Vê ou não vê? Quanto fantasma já apareceu na tua mente? E você precisa aprender a gerenciar tudo isso. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Eu só estou aqui falando alguma coisa, pessoal, sobre isso daqui. O Salmo 49, versículo 6 e adiante diz assim: aqueles que confiam na sua fazenda, ou seja, aqueles que têm, aqueles que acham que está tudo bem porque tem. Irmão, não é assim que funciona. Ter é importante. Nós estamos falando de saúde emocional. E quando nós estamos falando de saúde emocional, ter é o que menos importa. Porque a batalha não vai acontecer no mundo visível, no mundo extrínseco, externo. É no mundo intrínseco, é no mundo interno, é no campo dos pensamentos. Quem está entendendo? Então, o fato da pessoa ter milhões e milhões não significa dizer que ela está bem. Vão pedir a alma dela. E aí? Serão escravos de seus pensamentos. Tem dinheiro, mas não conseguem desfrutar do dinheiro que tem, porque são prisioneiros na sua própria mente. São escravos dos pensamentos. Alguém está compreendendo isso? Por que nós estamos aprendendo isso? Deus está nos ensinando a ser. As igrejas também estão participando muito das pessoas, ensinando as pessoas só ter. É importante ter, como eu já falei. Mas a igreja precisa primeiro ser, para depois ter. Se a igreja aprender a ser, ela pode ter. Que se pedirem a alma, agora estamos falando do campo mental. Ela sabe como resolver, sabe como sair das janelas, não ancorar na janela killer, sabe como abrir as janelas lights. Tudo que é puro, amável, de boa fama, nisto eu penso. Ah, mas e o futuro? Peraí, eu vivo um dia de cada vez. O dia de amanhã pertence a Deus. Amém. É assim que você tem que viver. Olha para você ver como que a palavra de Deus, ela é um aliado da saúde emocional. Acordou? Tem um monte de coisa para resolver amanhã. Não fique ansioso não. Confesse. Este é o dia que o Senhor fez. E amanhã? Amanhã se acorda e fala a mesma coisa. Porque se Ele é contigo, meu irmão, Ele vai dar uma saída, vai preparar alguma coisa, alguém vai preparar como Ele sempre preparou. Quantas vezes você achou que estava lascado, lascada, que não tinha saída, e naquele dia Deus preparou um livramento? É para você continuar crendo nisso. Quando eu estou falando, louco, esta noite pedirão a tua alma, estou falando do campo mental, das batalhas que acontecem na mente, no campo do pensamento. Nós temos informações suficientes para poder vencer um monte de problemas, mas se nós abrirmos as janelas, se nós não gerenciarmos os nossos pensamentos da maneira correta, entramos na gaveta que não devemos entrar e trazemos um monte de coisa que não deveríamos trazer. E aí, o nosso pensamento passa a ser nosso inimigo e não o nosso aliado. Amém. Quem está compreendendo isso que o ministro está dizendo? Amém. Pronto. Isso aqui, pessoal, que nós estamos falando é importante. Tem muita gente
nesse instante que tem, mas não é. Existem, mas não vivem. Então o Senhor Jesus pegou um cara que os celeiros dele tinha sido derrubado, ele tinha feito outros maiores e não tinha onde pôr. Aí ele falou: cara, você tem tudo aqui, mas se te pedirem a alma, aí ele falou: saiu daqui e veio para cá, o que você vai fazer? Quem entendeu isso? Saiu do campo físico, saiu do campo da grana, e agora no campo da mente. Agora é recurso mental, é pensamento, é mente de Cristo, é coisa que tem que ser discernida de forma espiritual, como nós começamos a nossa palestra aí, aprendendo. As coisas de Deus são discernidas de forma espiritualmente. Ou seja, saiu do campo terreno, do campo da grana, do campo da posição, do campo da amizade, agora é no campo da mente. Louco, esta noite pedirão a tua alma, os teus pensamentos. E como você vai resolver isso? Agora, se te pedirem a mente, nesta noite, se tentarem perturbar o teu sono, você tem recursos suficientes para gerenciar os seus pensamentos e dizer: eu sou de Deus. Se vir a ansiedade de um mês lá na frente, você fala: não, eu vivo um dia de cada vez. Esse é o dia que o Senhor fez. Cada dia basta o seu mal, mas cada dia basta o teu bem também. Amém, glória a Deus. Gerenciando os seus pensamentos. É desta maneira que nós estamos aprendendo aqui com a palavra de Deus. Quantos compreendem isso? Amém. Já vou terminar, mas olha só o que diz aqui. Esse livro sagrado, o Salmo 49, ela diz assim, vou ler o Salmo 49. Aqueles que confiam em suas fazendas e gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles de modo algum pode remir o seu irmão, ou seja, comprar o seu irmão, ou dar a Deus algum resgate por eles. Versículo 8: pois a redenção da sua alma, a redenção dos seus pensamentos, das suas emoções, está falando da alma mesmo, é caríssima. A Bíblia Sagrada diz que os nossos recursos não são suficientes e eles se esgotariam facilmente. Por isso que eu falo para você que ser é melhor do que ter. Porque a redenção da tua alma é caríssima. Ou seja, a saúde emocional não tem preço. E as pessoas vão para a academia, cuidam do seu corpo, mas não cuidam da sua alma. As pessoas vão para os seus escritórios, fazem grande negócio de centenas de milhões de dólares e de reais, mas não conseguem gerenciar sua mente. Vocês estão de parabéns, estão na frente de muitas pessoas. Vocês não são melhores, mas estão na frente porque vocês estão aprendendo que existe um caminho para gerenciar os seus pensamentos. Amém. Existe um caminho para você se livrar dos fantasmas que aparecem em relação ao passado, em relação ao futuro, em relação à acusação. As crenças que nós temos, nós aprendemos. Então, às vezes, nós temos um sentimento de autopunição. Qualquer coisa que nós fazemos, a gente já fica de cabeça abaixo. Meu Deus, será que o capeta ficou agora livre para me pegar? Meu Deus do céu, eu cometi um pecado. A gente vai se autopunindo. Está errado. Pecado é grave. O salário do pecado é a morte. Mas eu preciso aprender que existe o pecado, mas Jesus já sabia. E eu preciso ter a informação de que Ele, na cruz do Calvário, morreu pelos meus pecados, pelas minhas iniquidades e pelas minhas transgressões. E eu preciso olhar para a cruz e entender que lá tem recurso para mim não ser escravo do pensamento da acusação. Tem pessoas morrendo dentro das igrejas, autopunição, autocondenação. Não pode. Nós somos líderes. Nós não podemos ser escravos das crenças limitantes. As crenças estão limitando pessoas. As crenças estão limitando as pessoas. As pessoas não estão dando passos porque não conseguem gerenciar os seus pensamentos.
O Jó olhou para a mulher e disse: "Nu eu vim, e nu eu volto. Louvado seja o nome do Senhor." O pessoal olhou e falou: "Meu Deus, eu pensei que o cara ia ficar desesperado." Quem entendeu que ser é mais importante do que ter não fica, porque sabe que Deus tem lá na frente o dobro. Deus tem lá na frente o dobro. Enquanto Jó estava ali, Deus já estava agindo com antecedência no dia e na hora em que ele ia receber tudo em dobro. Os milhões de dólares que ele perdeu num dia, ele recuperou tudo em dobro. Porque no reino de Deus não existe perda. Coloque isso no teu coração: no reino de Deus não existe perda. É muito claro que a Bíblia diz: e as outras coisas ele acrescenta. No reino de Deus tem multiplicação, tem acrescentação, não diminuição. No reino de Deus não tem regresso, só tem progresso. E nós estamos conectados nesse reino. Diga graças a Deus. Quantos acreditam nisso? Amém. Então, pessoal, a redenção de uma alma é cara. Tem pessoas que ela não dá importância para um culto palestra como esse, voltado para a saúde emocional. Vão ser escravos dos remédios, mas não querem vir ouvir uma palavra libertadora como essa, com técnicas espirituais e físicas que Deus pode dar para a gente. Salmo 49, 8, a Bíblia diz que a redenção da alma é caríssima. Lá no capítulo de Jó 19, versículo 2, a Bíblia diz: "Ou que daria o homem pelo resgate da tua alma?" Ele falou: "O que daria o homem pelo resgate da sua alma?" Já fez uma pergunta. Ele fez uma pergunta, ele fez assim: o que o homem é capaz de dar para resgatar a alma dele? Para voltar a gerenciar os seus pensamentos. Tem gente que perdeu o controle completamente. É só o copiloto que está lá. Quem está entendendo? É só a angústia que está lá controlando, os desejos de morte, a autoculpa. Quem está entendendo, gente? A ansiedade, medo do futuro. Outro dia a mulher falou comigo, a jovem, ela falou assim: "Pastor", ela chegou e estava chorando. Eu falei: "Por que tu choras?" E é verdade. Ela falou assim: "Eu choro, pastor, porque o ano que vem meu filho vai começar a ir na escola. Eu já estou com medo." Um ano antes estava sofrendo por antecipação. Falta de gerenciar o que, gente? Os pensamentos, viver um dia de cada vez. Isso tem que acabar. Então Jó falou assim: o que o homem daria em resgate da tua alma? O que você pode ter? Quantos milhões você pode ter para poder gerenciar seu pensamento? Se não for Deus, se não for você tratado espiritualmente da maneira correta, se você não discernir as coisas, se você não abrir as janelas, lights, aonde estão as boas informações, se você não usar essa técnica racional do eu, que tem que comandar, você não consegue. Quando você consegue gerenciar, você fala: não estou nem aí, depois eu pago, depois eu resolvo, Deus está lá na frente, Deus é assim, vai dar tudo, as coisas vão dando certo. O que não pode é você se tornar prisioneiro dos seus próprios pensamentos. Será que tem muita gente prisioneiro do próprio pensamento? Coisas que cometeram no passado, não contaram para ninguém, ainda está preso ainda, está até com enfermidade, coisa dos pensamentos, coisa que cometeram lá atrás. Ah, meu Deus do céu, eu carrego um karma comigo pesado. Ah, meu Deus do céu, é verdade, coisa do passado que ficou lá atrás. Não, você é livre. A Bíblia diz que se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres. Você precisa, quando vir te atormentar, você fala: verdadeiramente eu sou livre. E amanhã? Não, vou dormir, vou descansar, porque aos amados dele lhe dá o sono, gerenciando os pensamentos. E amanhã? Amanhã é outro dia. A Bíblia Sagrada diz assim, irmão:
lá no livro de Salmo 46. A Bíblia diz, olha o Davi como que ele gerenciava a emoção dele. Salmo 46, a Bíblia diz assim: ao rio, a Bíblia diz assim: ainda que as águas rujam, ainda, se porventura, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se lancem ao mar pela sua braveza. Aí sabe o que ele fala? Ao rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Está falando dele ou de nós. Ele diz: ao rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, e Deus o ajudará ao romper da manhã. Amém. Glória a Deus. Ele acreditava que tinha um Deus com ele. Isso, acreditar que há um Deus com você, é ter um aliado na saúde emocional. Glória a Deus. Isso é interessantíssimo, importantíssimo. Eu vou ler mais um versículo aqui para você. O Salmo 42. O Salmo 42, versículo 5. Vou abrir aqui para ler aqui com você. Não precisa abrir se você não quiser, porque vai ser muito rápido e dinâmico aqui. O Salmo 42, versículo 5. O que está escrito aí? Alguém pode ler para mim em voz alta? Porque está abatida, ó minha alma. O Davi, irmão, olha para mim aqui, o homem de Deus propriamente dito. Ele, olha só para você ver o piloto, o piloto. A identidade que Deus criou em cada um de nós, está dentro de nós, está no nosso gene, está no nosso DNA. O que estou falando aqui é científico. Olha para mim. O Davi, ele estava triste. Aonde que a gente fica triste? No banco? Lá na conta bancária? Porque está vazia? Ah, pastor, de vez em quando a gente fica também. Mas não é isso, não. Não é na vibe da piada. A gente não fica triste lá na conta bancária, a gente fica triste na alma. Então Davi, ele percebeu que ele estava triste. E como ele era por natureza mentoreado por Deus para gerenciar as emoções, ele sentiu que a alma estava triste e ele disse para a alma dele, versículo 5, lê comigo todo mundo: porque estás abatida, ó minha alma. Olha para mim. Ele olhou para a mente, para a alma dele e sentiu que o negócio era dentro da mente. Ele falou: peraí, vou colocar o piloto no controle, vou mandar a angústia que está no controle ir embora. Ele deu uma ordem, ele assumiu o controle e ele disse: porque você está abatida, ó minha alma. Ele quis dizer: angústia, você não vai mais dominar a minha mente. Ele diz assim para a alma dele, olha o que ele falou assim: porque você está batida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus. Está vendo? A fé estava ajudando ele a gerenciar a mente e consequentemente a saúde emocional. Você precisa aprender a dar estas ordens também para os seus pensamentos. Pensamentos maquiavélicos que vêm tentando te destruir, te barrar, complexo de inferioridade. Você não consegue. Você consegue sim. Você tem condições sim. Vai dar certo sim. Quem você ouve influencia na sua saúde emocional. Começa a escutar um monte de desgraça para você ver. Assiste os jornais para você ver. Você fica revoltado, começa a ver um monte de coisa no seu coração. Você quer dar tiro, quer dar facada. Você fica vendo aquelas coisas lá. Você começa, a janela killer está sendo ativada todo o tempo. As informações perigosas. Já vou terminar, gente. Isso é muito forte, hein, gente? Fala a verdade. Amém.
Amém, gente? Amém. Veja bem uma coisa interessante. Uma das coisas para ajudar você a prevenir a ansiedade. Com frequência os sintomas do transtorno da ansiedade não se manifestam até que uma situação estressante desencadeie a crise. Então sempre existirá um motivo para ter um transtorno da ansiedade. Pode ser família, dinheiro, medo, saúde. Então todas as pessoas que estão sofrendo de um transtorno da ansiedade é porque existe um motivo. Se você aprender a gerenciar esse motivo mentalmente, você não vai desenvolver os transtornos da ansiedade. É isso que nós estamos aprendendo aqui. E ninguém está falando para você que é fácil. Nós estamos dizendo que é possível. Possível. Nós vimos aqui casos bíblicos. Paulo cantando dentro da prisão. Já viu alguém cantar dentro da prisão se não aprender a gerenciar o pensamento? Já viu alguém dando glória a Deus, perdendo boi, cavalo, jegue, filhos? Já viu? Já viu alguém dizer tudo vai bem com o filho morto em casa? Então sempre há um fator, por trás de um fator emocional, que desencadeia a crise emocional, existe um fator, né? A boa notícia também, pessoal, é que existem atividades preventivas, preventivas de fácil execução, que podem evitar o surgimento da ansiedade, além de acalmar os sintomas que aparecem. Número 1, fale a respeito dos seus problemas. Isso é sério. Tem gente que não fala do problema dele com ninguém. Se você às vezes abafa. Quantos aqui, sinceramente, ainda que desabafou com a pessoa errada, mas depois que desabafou, sentiu bem? Quantos? Ajudou a não desencadear um sintoma de ansiedade, uma crise. Agora, não desabafar com ninguém é perigoso, mas desabafar com a pessoa errada também é. Eu até comentei aqui na quarta-feira, no domingo, a mulher, a sunamita, ela não desabafou com o marido. Onde você vai? Eu vou ao homem de Deus. O que aconteceu? Ela disse tudo vai bem, porque não era o cara para ela desabafar. Ela saiu pelo caminho. Aí o Paulo, o Eliseu olhou, viu ela de longe e falou: é a sunamita. Vai de encontro dela e pergunta se tudo vai bem, como que está o filho, o marido, como estão as coisas. Ela falou, o menino saiu e perguntou: como que está o teu filho, o teu marido? Ela falou: tudo vai bem. Não desabafou nem com o marido, nem com o Geazi. Mas quando ela chegou no homem de Deus, ela voltou o velho. Ela desabafou no lugar certo. Pode desabafar. Então o desabafo, o procurar ajuda, é importante para não desencadear crises de doenças emocionais. Quem entendeu isso? Irmão, é muita informação, nós não conseguimos dar em 40 minutos. Tem muito recurso. Das mensagens que eu preparei para 3 semanas, eu não falei nem 10% daquilo que precisa falar. Quantos de vocês estão gostando dessa série de saúde emocional? Quantos de vocês podem dizer assim: pastor, pode continuar, está sendo bênção? Então, pessoal, nós vamos continuando. Olha para você ver, semana que vem, pode parar ali a gravação. A semana que vem nós vamos receber aqui a doutora Arnete. Ela é psicóloga.